Desertificação, um fenômeno que ameaça as regiões mais secas do mundo, inclusive no Brasil. Mas o que é a desertificação? Quais são as suas causas? Nessa edição do Desafio Natureza, o G1 buscou algumas dessas respostas. Eu sou Felipe Domingues e esse aí do meu lado é o meu colega Celso Tavares. Nós fomos até o sertão nordestino observar a desertificação na Caatinga, o único bioma 100% brasileiro e o menos preservado. O resultado dessa jornada você vê agora. Nós estamos aqui em Canudos, na Bahia, e essa é uma área desertificada. Ela foi destruída para dar espaço para um pasto, que depois serviu para a alimentação dos animais. E quando chove, a água leva embora tudo que está na terra, não sobra praticamente nada e fica desse jeito. A desertificação é um dos processos mais graves de degradação do solo. A terra perde quase todos os seus nutrientes. A desertificação só ocorre nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas do planeta. No Brasil, isso acontece no semiárido, no sertão nordestino. Os eventos climáticos e a ação humana são as principais causas. Várias dessas áreas que a gente viu aqui, na Canudos, por exemplo, foram desertificadas a partir do manejo dessas áreas, principalmente para a produção de pasto. Queimar a caatinga, os cactos, as bromélias para servir de alimento para os animais, principalmente para o boi, favorece com que a terra fique desprotegida e a água da chuva, que é forte, arraste toda a terra para baixo e crie esses desertos. A gente pode resumir o processo em 5 fases. Primeiro vem as atividades humanas. As queimadas acabam com a vegetação nativa e o excesso de animais criados soltos tem um grande impacto. Outro ponto é a derrubada de árvores para fazer lenha, cercas ou construção. Tem também os grandes empreendimentos, como estradas, minas e a irrigação. Sem a vegetação, as temperaturas sobem. A chuva leva embora a superfície e os nutrientes do solo. E sem isso, as plantas param de brotar. A desertificação é quase irreversível. Pelo menos 13% do semiárido brasileiro já está em processo de desertificação. É uma área do tamanho da Grécia. O clima seco e o solo frágil dificultam que a vegetação se recupere sozinha, o que prejudica também a vida animal na Caatinga. A evolução levou muito tempo para montar essas espécies no sistema. E agora nós chegamos aqui e, uma velocidade muito rápida, eliminamos elas do sistema. Na região de Uauá, vimos como o bode é importante para o sertanejo. No sertão, os caprinos e os ovinos são criados soltos, ficam pastando durante o dia e de noite voltam para o chiqueiro, mas precisam ser criados com certos limites. Ele vai tornando a vegetação mais rala, as plantas novas que surgem são comidas e não tem uma renovação da caatinga, e aquela planta velha que morre, ela não tem uma sucessora. O projeto Recaatingamento tem entre os seus objetivos ajudar os pequenos produtores a minimizarem esses impactos. O seu Alcides Peixinho vive numa comunidade de fundo de pasto, um estilo de produção em que as pessoas compartilham recursos da caatinga. Há uns 30 anos atrás era mais caatinga, tinha mais alimento e chovia mais, né? Após uns 30, 20 anos para cá, a chuva ficou um pouco escassa e a caatinga começou a sentir por conta da estiagem. A gente percebeu que, através da falta da caatinga, o clima esquenta mais, né, que fica mais árduo mesmo. A família do seu Gilberto também faz parte de uma comunidade de fundo de pasto. A caatinga tem que estar em pé. A gente já teve experiência com algumas pessoas que desmataram e aí tiveram os problemas por conta da estiagem, né? Tiveram problema, o capim não deu e muitos animais perderam os animais por conta das estiagens. Para minimizar a ação do bode, os produtores colocam cerca nas áreas protegidas. Nessa área de recaatingamento, eles plantam espécies nativas como o juazeiro, o umbuzeiro, a baraúna. Os cactos e a macambira protegem outras plantas com os seus espinhos. Também é preciso evitar rebanhos grandes demais.
quem tem muitos animais, a gente vai fazendo esse junto, né? Conscientizando, descartar mais os animais e ter uma qualidade de animais melhor e preservar a caatinga, né? A dona Tereza, mãe de 18 filhos, tem 75 anos e sempre morou ali. Eu perguntei para ela como é o sertão quando não chove. É sofrido, muito sofrido, porque fica seco. Agora vocês estão vendo, está verde. Aí você diz, aqui está uma maravilha, mas quando você vem aqui, que está aquela seca, que está tudo descascado, é um sofrimento. Eu mesmo já sofri muito, carregava água com mais de 6 quilômetros na cabeça. Se desmatar, a caatinga sabe que a seca é pior. Nós acompanhamos também um projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O Fábio Sokolovski é ecólogo e pesquisador do Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental, o NEMA. Ele trabalha na recuperação de áreas degradadas às margens dos canais do Rio São Francisco. Na transposição do rio, mais de 700 quilômetros em canais foram abertos para levar a água a regiões mais secas. Em Cabrobó, vimos que uma obra como essa não passa sem deixar impactos. Quando nós chegamos aqui para ver o terreno e avaliar as condições de trabalho aqui, a gente tinha um terreno que era solo exposto e basicamente a brincadeira nossa aqui era quase que um terreno lunar, né? Porque a gente não via vida no lugar. E hoje, depois de 5 anos, né, a gente já chega aqui e vê um ambiente totalmente diferente. Para recuperar essas áreas, os pesquisadores aproveitaram a água da chuva que se acumula no terreno da obra. Então a água vem, ela escorre para o lago, ela fica presa no lago e a gente plantou as mudas dessas 14 espécies a diferentes distâncias da margem do lago. Os pesquisadores cercaram esses núcleos de recuperação para protegê-los da ação do bode e criaram verdadeiros oásis na caatinga. O que a gente espera que com o tempo essas plantas entrem num estágio de maturidade fisiológica e comecem a se reproduzir. E lance os seus propágulos de dentro do núcleo para fora dele e comece a colonizar a área externa também. O único parque nacional do Brasil voltado à preservação da caatinga é o da Serra da Capivara, no Piauí. Ele tem a maior concentração de pinturas rupestres do mundo e é patrimônio da humanidade pela Unesco. Aqui na Serra da Capivara, há mais de 200 sítios arqueológicos abertos ao público. Só aqui nesse ponto, há mais de 1000 pinturas rupestres. Todas elas têm de 6 a 12 mil anos. Essa rocha serviu como um abrigo natural, protegendo as pinturas da chuva. E a vegetação em volta protege do sol e do vento. É por isso que as pinturas estão preservadas até hoje e podem ser visitadas por qualquer um que vier aqui ao parque. O parque foi criado em 1979, graças às pesquisas da arqueóloga Niede Guidon. Os sítios arqueológicos eles estão dentro da caatinga e é importante manter porque a vegetação, por exemplo, na frente de uma parede com pinturas impede que o sol vá direto nas pinturas. Por isso que nós pedimos a criação do parque, foi para que não houvesse desmatamento, não houvesse nenhuma atividade humana lá dentro que poderia prejudicar essas pinturas. Foi por meio da Fundação Museu do Homem Americano, a Fundan, que a doutora Niede criou um modelo de conservação inédito no país, unindo ecologia e arqueologia. Porque você sabe que aqui no Nordeste eles têm aquele costume de fazer as queimadas para preparar o terreno para plantar, eles cortam e queimam. E isso aí já houve incêndios que inclusive ameaçaram o parque, entende? A Fundação comprou muitos terrenos em volta do parque para mantê-los também, de maneira que tudo isso foi feito e eu acho que a gente conseguiu, porque o parque está bem protegido. Na Serra da Capivara, a gente vê que a caatinga é um bioma cheio de vida. Assim, nessa parte mais baixa, a gente vai ver que a caatinga ainda não liberou suas folhas completamente. Porque é uma área que, quando chove, armazena-se água. A gente vai ver que as cores aqui são diferentes de lá de cima. E lá em cima, como é uma área mais seca, então a caatinga lá em cima já fez totalmente a liberação das folhas. Aqui o exemplo de que é possível protegê-la e de que é possível fazer com que ela tenha um retorno, que as pessoas possam obter uma vida melhor através
do uso, entre aspas, dele. Sustentável, evidentemente. A Caatinga, que tinha fama de ser um bioma pobre, não tem nada de pobre.